A paz, Senhor. A palavra de Deus em Provérbios, capítulo 11, versículo 30, ela diz que o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas, sábio é. A definição de alma. Então, ela originalmente significa vida. Então, a primeira definição a gente vê em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando Deus formou o homem do barro e soprou em suas narinas e ele se tornou alma vivente. Também em Gênesis 9, 4, Levítico 17, dos versículos 10 ao 14, a gente vai ver essa definição. A alma também ela se refere às fontes dos desejos, apetites físicos, número 21:5, então fome, sede e outros desejos. Deuteronômio capítulo 12, versículo 15 e versículos 20 ao 24. A alma também se refere às emoções, então as nossas emoções. Jó, capítulo 30, versículo 25, Salmo 86, verso 4. Depois ela vai significar fonte, então sendo a fonte da vontade e da ação moral. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29, Salmo 24, versículo 4 e 25, 1. Então ela sendo fonte da nossa vontade. Então a alma, ela tem vontade, ela tem emoções, ações, ela é direcionada por ações morais, ela é a vida, e a alma, ela pode ser salva ou ela pode também ser, condenada, conforme nós vemos em Hebreus capítulo 10, versículo 39, 1 Pedro capítulo 1, versículos 9 e 10. Então, lá em Hebreus 10, 39, vai dizer que nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que permanecem para a preservação da alma. E é interessante porque quando nós meditamos sobre esse Provérbios, ele é muito rico, porque a primeira parte do versículo diz que o fruto do justo é a árvore da vida. Então o justo, ele não vive sem propósito, ele não vive para si mesmo, mas o seu fruto é a árvore da vida, ele alimenta os outros. Paulo diz em Romanos capítulo 6, na parte B do versículo 19, aliás, a última parte, a parte C diz assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então ele não usa o seu corpo, a sua vida, as suas ações não são para autodestruição ou para a destruição de outro. Aliás, ele usa os seus membros, o seu corpo para servir em justiça para a santificação. Então, ele é como uma árvore e ele alimenta as pessoas que estão à sua volta. Então, ele não é uma pessoa egoísta, egocêntrica, mas o justo, ele vive para servir, para o bem comum. E as suas sementes, elas são liberadas. Isso está em Provérbios 11, 21. Então, ele está sempre lançando sementes. Ele está sempre servindo. Ele está sempre abençoando. E aí, a segunda parte desse versículo diz que o que ganha almas, sábio é. Também existe uma palavra que ela é sinônima, que é conquista. Então, algumas versões desse versículo vai dizer que o que conquista almas, sábio é. E quando nós pensamos nessa conquista,
de almas. A gente entende, claro, que aquele que ganha almas para Jesus. Mas a gente, diante de toda a definição de que demos para a alma, a gente precisa entender que conquistar ou ganhar almas vai além de uma boa oratória, de uma boa pregação. Nós entendemos sim que Deus usa através da palavra para que pessoas sejam alcançadas. Mas eu vejo em Paulo um homem sábio, a sabedoria em Paulo para conquistar as almas. Em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 19, Paulo vai dizer assim, porque sendo livre para com todos, ou seja, ele não devia nada a ninguém. Ele estava livre para com todos. Porém, ele se faz servo de todos para ganhar ainda mais. Jesus diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida para a salvação de todos. Então, Cristo, ele não viveu aqui na terra para ser servido, mas ele viveu para servir como uma árvore. Ele, como não? Ele sendo a árvore da vida, para alimentar os homens, para tocar as almas. Eu quero falar também sobre essa questão de tocar as almas, para conquistá-las. Então, e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Então, isso não significa que Paulo era um homem, um anarquista, um homem que não seguisse regras. Pelo contrário, ele diz assim, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Então, ele se faz ali como judeu, embora ele sendo judeu de fato, mas ele se apropriando do conhecimento judaico, de tudo que ele compreendia para ganhar os judeus. Então ele entendia bem todo o sistema judaico, então ele se faz como judeu para ganhar os judeus. E também ele se faz sem lei para ganhar os gentios, mas não como um desordeiro, mas ele vivendo ali na graça, debaixo da graça. Paulo, quando ele fala aos Gálatas capítulo 5 a respeito do fruto do Espírito, então o fruto do Espírito é fruto espiritual. Então, que aquele que tem esse fruto, que na verdade é o amor, a paz, a alegria, benignidade, bondade, temperança, domínio próprio. Então, pessoa que tem esse fruto, para ele não há mais lei, ele não será problema na sociedade, aliás. Ele será a solução, ele será o sal salgando uma sociedade podre, corrompida. Ele será fruto para alimentar a sociedade através da sua vida. Então, para esse, não precisa lei, ele não vai ser problema para as autoridades. Ele não infringe regras. Pelo contrário, ele vive debaixo da lei de Cristo. Então, Paulo faz assim para ganhar os gentios, enquanto muitos judeus queriam ficar limitados apenas aos judeus. Paulo não. Ele quer ganhar a todos. Ele diz assim, fiz-me como fraco para os fracos. Fiz-me tudo para todos os meios chegar a salvar alguém. Quando ele diz isso aqui, faço isto, versículo 23, por causa do evangelho, para ser também participante dele. Não significa que quando ele faz tudo para todos, não significa que Paulo está dando lugar para o pecado para ganhar os pecadores. Pelo contrário, ele está imitando a Jesus, porque aqui, em Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, Cristo
ele desce à terra sendo Deus, na minha compreensão, na teologia que nós cremos, que ele é Deus, a segunda pessoa da Trindade, ele vivendo em glória, em louvor, sendo adorado no céu. Ele veste-se de humanidade para tocar os homens, para tocar as almas dos homens. Cristo toca mulheres no sentido espiritual. Ele toca aquelas que eram rejeitadas na sociedade, que não eram ouvidas, mas ele para conversar com elas. Ele toca na pecadora que está ali por um triz para ser morta, apedrejada, lhe dando uma nova oportunidade. Ele toca nos pecadores, ele toca nos leprosos para lhes dar saúde, não somente física, mas sobretudo espiritual. Ele toca nos homens, ele toca nas multidões, ele tocou em nós porque ele desceu. E olha que coisa linda. É sobre isso que o Espírito Santo ministrava no meu coração quando eu pensava e refletia sobre a questão de que quem ganha a alma sábio é. Por quê? Porque ele muitas vezes desce ao nível, mesmo sendo um homem intelectual, mesmo sendo culto, às vezes ele desce ao nível do público, da pessoa que está à sua volta, para comer com aquela pessoa, mesmo tendo um banquete na sua casa, mas ele desce para comer com aquela pessoa simples que ele está ali discipulando e para tocar o seu coração. Como fez Paulo. Ele aprende novas línguas, novos idiomas para conquistar outras nações. Ele aprende alguma habilidade, alguma aptidão. Ele aprende a língua dos sinais para conquistar aqueles que são surdos e mudos, né? Então ele vai aprendendo, escrever aí um livro, alguma coisa referente à palavra de Deus em braille para tocar aqueles que não podem ver. Então, uma pessoa sábia não é aquela apenas que tem um bom sermão, mas ele é cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo vai conduzi-lo aí, aquela pessoa. E na verdade ele vai fazer como Paulo, ele não vai fazer acepção de pessoas, ele vai buscar tocar a todas as almas, tocar as almas. E é interessante porque isso transpõe, isso vai além do altar, de estar pregando num púlpito. Mas muitas vezes é como a gente vê as pessoas que vão até os ribeirinhos, os missionários que vão a outros países de culturas totalmente diferentes. Então, uma pessoa sábia, ela não pode ter preconceitos, ela não pode confundir doutrina com usos e costumes, porque ela vai encontrar comunidades, tribos, povos totalmente diferentes, com costumes totalmente diferentes que são inalienáveis, né? Ou que não podem ser ali mudadas. Aquilo ali faz parte daquela comunidade. Cristo ele vai salvar povos, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então ele não está preocupado com a cultura local, ele está preocupado em tocar as almas. Então é aí que o sábio ele vai conseguir tocar o vizinho, tocar e até o seu inimigo, desde que ele esteja predisposto a isso, a aprender, a descer naquele nível ou subir, aprender algo que seja mais elevado para chegar em alguém que está no nível mais acima, porque o Evangelho não faz acepção de pessoa. E eu quero concluir também, porque a Bíblia também diz algo interessante, que se teu irmão pecar contra ti, vai e em particular com ele, conversem sobre a falta que ele cometeu. Se ele te der ouvido, ganhaste teu irmão. Olha, não toque trombeta, não use o altar para, muitas vezes, colocar o outro ali em situação vexatória,
de constrangimento, para se sobressair, para mostrar que você é muito santo, porque muita gente faz isso. Ele pega o pecado do outro como trampolim, como escada para que ele venha mostrar sua santidade. Mas o justo ele não faz assim. O justo chama ele em particular e conversa com ele e corrige-o, como diz a palavra do Senhor. Se ele der ouvido, então olha só, você ganhou, você conquistou o seu irmão. Então, quem ganha alma, sábio é. Então, ganhar almas, e primeiramente, é claro, é uma vida consagrada. Então, eu preciso me consagrar, eu preciso me encher do Espírito Santo. E ele vai estar me direcionando e me mostrando que a gente não ganha alma só no altar. Pelo menos não no altar propriamente dito, mas a gente ganha alma sendo o altar. Nós sendo o altar de Deus, para que Ele possa alcançar vidas. Quanto mais vidas forem alcançadas através da nossa vida, então isso significa que estamos sendo sábios. Não adianta ter muito conhecimento e não saber o que fazer com ele. Mas o sábio é aquele que sabe, que aprende a usar aquilo que ele tem ou desenvolver outras aptidões, outras habilidades para conquistar outras vidas. Então a internet está aí. Nós podemos tocar muitas almas sem ao menos nem vê-las, mas um dia será revelado. Que Deus nos use, nos capacite para ganhar muitas almas para o seu reino. Em nome de Jesus. Amém.